Meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre frustração. A gente nota que o povo brasileiro está tremendamente frustrado, desiludido, desesperançado. E então a gente vendo esse tipo de coisa, principalmente que tem muitas pessoas aí da cristandade, pessoas que professam a fé cristã, que estão nessa desilusão, sabe? Com acontecimentos passados que aconteceram. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso, vamos ver alguns textos bíblicos e vamos ver, amados, se algumas pessoas que estiverem vendo esse vídeo e estiverem nessa situação, então possam, ao terminar este vídeo, ter uma outra mentalidade, um outro pensamento e ter alegria no coração em lugar de tristeza. Certo? Vamos lá então? Olha, eu quero trazer para vocês esse texto aqui que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, e a partir do versículo 13 em diante. Vamos ver aqui alguns versículos. Veja bem. Aqui fala a respeito daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, desiludidos, desesperançados, porque o que aconteceu? Jesus tinha sido crucificado, já era o terceiro dia da crucificação do Senhor Jesus, e eles iam comentando a caminho de Emaús, né, de uma aldeia, ali distante um pouco de Jerusalém, e o Senhor Jesus chegou perto deles, apareceu ali para eles, e eles não conheceram que era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi acompanhando eles, foram conversando. Agora vamos ver o que se desenrolou nessa conversa, certo? Vamos lá então à leitura. Veja bem, naquele mesmo dia, dois deles eram discípulos de Jesus, eram pessoas que acreditavam nele, que acreditavam que ele era o Messias, que ele ia resolver o problema de Israel, né? Então, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tudo que aconteceu a respeito da crucificação do Senhor Jesus. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? Eles estavam preocupados, conversando. E eles pararam entristecidos, estavam entristecidos com os acontecimentos que tinham sobre a crucificação do Senhor Jesus. Agora veja por que eles estavam preocupados e entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo para Jesus, né? Não conheceram Jesus: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas destes últimos dias? Ele, Jesus, né, lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Agora vem aqui, veja bem, una esta passagem para o povo brasileiro. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. Veja o panorama aqui. Esses discípulos que confiavam em Jesus,
entendiam que Jesus era o libertador de Israel, que ele ia ser o rei de Israel, que ele ia trazer a paz, né? Israel estava debaixo do jugo romano e que Jesus ia trazer a paz ali, expulsar os romanos dali e beleza. E de repente, o que aconteceu? Aquele em quem eles tanto confiavam estava morto, agora estava enterrado, já fazia 3 dias que tinham sepultado. Então, toda aquela confiança deles, toda aquela esperança deles, foi tudo por terra. Acabou. Aquele que podia nos salvar morreu. Então, não tem mais esperança. Amado, o povo brasileiro, em parte, boa parte cristãos também, hoje, nos nossos dias, veja bem, eu estou gravando este vídeo, é hoje, dia 22 de maio de 2023. Não sei que dia você estará vendo este vídeo, mas eu estou gravando nesse dia. Agora, para nós entender um pouquinho a respeito, por que que tem a ver este texto aqui com a nossa nação brasileira, nós vamos precisar voltar um pouquinho atrás no tempo. Nós vamos precisar voltar um pouco atrás no tempo e relembrar de fatos que aconteceram durante os 4 últimos anos de governo aqui no nosso país, as multidões nas ruas e o povo aclamando o presidente, enfim, o governo de um modo geral, e naquela certeza que aquele governo ia ser reeleito, então, e as coisas iam continuar, ia tudo ter crescimento e ia tudo estar às mil maravilhas. Mas, como as coisas estavam assim em perigo, o que aconteceu? A cada dia que ia aparecendo uma ameaça de não ser como o povo queria, o povo começou a se chegar, cada um a se chegar na sua religião, né? Os católicos faziam as suas rezas lá para os seus protetores, né? Os evangélicos pegando textos bíblicos lá do Antigo Testamento, que era para Israel, e proclamando jejum, campanhas, mais campanhas de oração, e tudo esperando no Senhor Jesus, esperando em Deus, que não acontecesse, que o Senhor não deixasse acontecer isso que aconteceu, né? A eleição foi assim, totalmente ao contrário do que o povo queria. Mas enfim, tá aí, não se discute. Eu, da minha parte, não tenho nada, eu tenho a falar a esse respeito, porque não há autoridade que não venha da parte de Deus. Então, as autoridades que estão governando hoje, por mais que seja contrário ao gosto do povo, mas estão lá porque Deus assim o quis. Então, para mim, tá tudo bem. Agora, as pessoas, a maior parte das pessoas não compreendem determinadas coisas como a nação de Israel não compreendia. Como aqueles discípulos a caminho de Emaús não compreendiam. Que Jesus, ele veio ali para Israel, ele veio não para salvar a nação de um modo político, coisa assim. Ele veio para salvar a alma das pessoas. Ele veio para salvar a nação de Israel do pecado. E eles não compreenderam isso. Eles pensaram que ele ia ser um estadista que ia salvar a nação dos inimigos da nação, de Roma, e que ia ser então o rei lá soberano que ia trazer para a nação de Israel
toda a paz, toda a tranquilidade. Eles erraram feio nisso, porque não foi esse o objetivo de Deus, o objetivo do Senhor Jesus aqui. Com isso, com esse erro, eles crucificaram, rejeitaram aquele que era a salvação espiritual deles. Você percebe? Aqui agora nós vamos ver um pouquinho aqui de algumas fotos. Você veja isso, essas fotos aqui. Você lembra desse aqui? Acho que todos lembram. Você lembra? Aí eu acredito que está difícil para vocês verem aí na tela o que está escrito aqui. Mas nós podemos, vocês vão lembrar bem que aqui está escrito aí. Quem que não lembra daquele refrão que cantavam em frente aos quartéis, principalmente em frente ao QG lá em Brasília? Forças Armadas, salvem o Brasil. Forças Armadas, salvem o Brasil. Pois é o que está escrito ali. Forças Armadas, salvem o Brasil. E o que aconteceu? Essa salvação que eles pediam para as Forças Armadas era que não acontecesse o que aconteceu, né? Você não é preciso nem falar, vocês sabem. O resultado das eleições foi ao inverso do que o povo queria. E o povo, então, ficou fazendo essa manifestação lá em frente aos quartéis e colocando a sua esperança nas Forças Armadas. As Forças Armadas seriam a salvação do Brasil. E junto a isso, por exemplo, o pessoal religioso se achegavam a Deus. Então também Deus estava como aquele que poderia salvar o país de um regime diferente da democracia. Agora, qual foi a resposta de tudo isso? Note, de tanto jejum, tantas oração, tantos clamor, sacrifícios e tudo mais, para que o Senhor, então, através das Forças Armadas, salvasse a nação brasileira de um sistema de governo que o povo não queria aceitar. Agora veja qual foi o resultado disso tudo. Sabemos que esse pessoal ficou lá mais de 60 dias tomando chuva, tomando sol, frio, passando necessidades, muitas vezes faltou água, faltou comida lá, série de coisas. E o pior de tudo, sendo enganado sem nem perceber. Vamos ver o que aconteceu no final disso aqui. Aqui, amados, já fala, agora, esses dias atrás aí, eu não lembro bem que dia que foi, que teve a tal CPI dos atos antidemocráticos, que foi das invasão dos três poderes lá em Brasília, né? E todo aquele povo que estava em os quartéis foram todos presos. Foi 1.300 pessoas para mais. Foram todos presos, acusados de terrorismo. Todos. Até pessoas de 80 anos que estavam lá. Agora veja bem, nessa CPI, aquele general que era responsável por aquela área onde estavam acampadas as pessoas, nessa CPI, veja, ele contou como que se passava as coisas. As pessoas buscavam a Deus e buscavam as Forças Armadas para livrar de um sistema de governo que eles não queriam. Agora veja bem o que as Forças Armadas tinham para eles. Declaração do general lá das Forças Armadas, ali onde o pessoal estava acampado protestando, né, em frente ao quartel. Eu me fugiu da mente o nome desse general, mas procurando na internet vocês acham.
Então ele declarou lá na CPI isso aqui, parte da declaração dele. As pessoas achavam que estávamos isolando as praças para protegê-los e foram dormir. No dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. Não é uma frustração isso aqui para quem estava buscando socorro nas Forças Armadas. As Forças Armadas cercaram a praça lá e eles ficaram tudo no meio, assim, pensando, poxa, estamos em segurança, tranquilo, as Forças Armadas estão conosco e beleza, né? Quando, na realidade, o cerco era para que ninguém saísse dali, porque iam ser todos presos. Que frustração, né? E nessa frustração o povo está. Continua, permanece. Não é segredo dizer que o povo desacreditou das Forças Armadas depois de tudo isso. Agora vamos ver, amada, como é que o cristão deve pensar, como é que o cristão deve se portar nesses tempos, nessas épocas, principalmente de política. Qual é o lugar do cristão na política? Como que o cristão deve se posicionar? Vamos ver na Bíblia, eu não quero dar minha opinião aqui. Vamos na Bíblia. Nós temos um exemplo da própria nação de Israel. A própria nação de Israel. Veja aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, o que Deus diz para a nação. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É mais ou menos o que o povo brasileiro fez. O povo brasileiro, em vez é bem verdade que buscaram em Deus, só que buscaram do modo errado. No livro de Tiago, lá, Tiago diz assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E aquilo que fazia jejum, oração e papapá, buscando o próprio interesse. Senhor, nos livre desse tipo de coisa aqui. Mas não estava importando se a vontade do Senhor era essa. Ele estava preocupado com a nação, com o desenrolar das coisas futuramente. Mas não estava nem um pouquinho preocupado se era a vontade do Senhor aquilo, o que eles pediam. Fizeram sacrifício, Deus não está interessado em sacrifício nenhum. Jejum, oração. Deus quer obediência à sua palavra. Sabe por quê? Porque obedecer a palavra de Deus é para o nosso próprio bem. Então Deus não atende muitas vezes oração, porque Ele sabe que aquelas orações é para o próprio mal das pessoas. Agora veja bem, então, aqui diz, vai, veja bem, maldito o homem que confia no homem. O que esse povo estava fazendo na frente dos quartéis? Confiando em homens, nas Forças Armadas. Fazendo da carne mortal o seu braço, quer dizer, a sua força. Este pessoal, estes aqui vão resolver, porque eles têm as armas na mão deles e tudo mais. Um outro texto nós vemos ali no livro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 ao 5. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Ele está falando com os filhos, passando Israel. E o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Será que os jejum, oração e blá blá blá, etc, tal, e rezo e não sei o que tanto feito, para que o Senhor livrasse tal, será que procedia de Deus isso aí? Certo? E fazem aliança sem a minha aprovação. O povo ia lá dobrar o joelho, esfolar o joelho, fazer ferida no joelho, diante do Senhor, da esperança que o Senhor livrasse, que fizesse o gosto deles. Mas não iam chegar diante do Senhor
pedir um esclarecimento do Senhor. Será que devemos fazer isso ou não? Será que é certo? Será que é correto? Se eles fizessem isso, fossem estudar as Escrituras, já iam ver que se não tivessem ido para lá, eles estavam livres de tudo esse problema que agora estão afundados até o pescoço. Que fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentar em pecado sobre o pecado. Que descem ao Egito sem me consultar. O Egito é o mundo. Faraó é o governo desse mundo. Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha. Exatamente o que aconteceu para esse pessoal que foi lá confiar nas Forças Armadas. Em vez de buscar conhecimento de Deus, qual é a vontade do Senhor e entrar dentro dessa vontade do Senhor, aí sim estaria refugiado. Não, foram buscar o refúgio no homem. E o que aconteceu? Eles se envergonharão, estão lá todos agora envergonhados, depois de tudo que se passou e o negócio foi como dizem assim, um tiro pela culatra. Em vez de ir para frente, veio para trás. De um povo que nada lhes valerá. Não valeu, veja bem. Justamente aqueles em que eles depositaram confiança que ia livrar eles, foi aquele que cercou eles para que eles fossem todos presos, para que ninguém escapasse. Então não valeu para eles. O que valeu foi a vergonha de confiar. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e o próprio. Certo? Uma vez isso, nós vamos ver agora mais algumas partes aqui. Ó. A nossa realidade hoje, nós vimos o que passou, tudo que se passou, a frustração do povo. Vamos, amados, os salvos, os cristãos que vêem esse vídeo, vamos erguer a cabeça e vamos voltar à realidade. Vamos voltar à realidade. Existem três tipos três grupos de pessoas, psicologicamente falando. Existem os pessimistas, existem os otimistas e existem os realistas. Amados, ser pessimista não presta e ser otimista também não presta. A gente tem que ser realista, tem que ver as coisas como elas realmente são. E pesar na balança entre o otimismo e o pessimismo, o que é que pode acontecer lá na frente, qual vai ser o resultado. Antes de se tomar alguma atitude, isso vale para todas as coisas. Então aqui a nossa realidade de hoje, qual que é? Nós temos que entender qual é a realidade de hoje. Entender qual é a vontade de Deus. Aí então nós vamos estar fazendo a coisa certa. Veja bem, Mateus capítulo 10, versículo 34. Veja, o próprio Jesus fala, veja, o povo, vocês lembram que o povo, principalmente as lideranças evangélicas, convocavam as igrejas lá, vamos fazer oração 21 dias, 7 dias, não sei quanto, de jejum, subir monte, fazer um monte de besteira. Sabe por quê? Porque não era da vontade de Deus. A oração, a bênção. O jejum depende muito da intenção do jejum e da maneira de fazer o jejum. Pode até ser agradável a Deus, mas Deus não ordenou o jejum para ninguém. É uma coisa que as pessoas resolveram fazer. Mas da maneira certa é aceitável para Deus. E a oração é bênção, é preciso, é necessário. Agora, amados, bênção para as pessoas, se for da maneira certa, se for de acordo com a vontade do Senhor. Senão pode virar até maldição para a pessoa. Veja bem, Mateus capítulo 10, versículo 34, qual que é a vontade de Deus para este mundo que nós estamos?
Jesus falou, não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Agora eu pergunto, amados, esses líderes religiosos, evangélicos, pentecostais e mais não sei o que tanto, que incitavam o povo a ir orar pela nação, será que não leram esses textos? Ou será que não entenderam, que estavam com os olhos travados, que não podiam entender? Para incitar o povo a fazer uma contra a vontade do Senhor. Se o Senhor veio trazer espada por ti, povo, pedir paz, pedir contra a vontade do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 49. Jesus aqui também. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. 49, verso 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Quanto menos gostio, até que o mesmo se realize. E o versículo 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não vou afirmo, antes divisão. Agora me diga, mano, adianta fazer todo aquele espetáculo lá de chegar muitas vezes à histeria ali, buscando a Deus. Mas está escrito lá em Crônicas, capítulo 14, capítulo 7, versículo 13 e 14. Amados, aquilo lá é para Israel, não tem nada a ver com a igreja. A igreja é isso aqui. A igreja é isso aqui. Não tem paz, amado, não tem. O que mais? Agora vamos ver por que Jesus veio trazer isso para a terra em vez de trazer paz. Por que Jesus veio trazer fogo, espada? Porque a resposta está aqui. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu pergunto, o Brasil, território, não pertence ao mundo? Será que está no céu? Será que está no outro planeta? Faz parte, amado. O Brasil faz parte. O maligno está dominando o Brasil também. Então, por isso, para que haja paz nessa terra, amados, primeiro tem que ter fogo e tem que ter espada. Porque é uma luta contra o maligno, e essa é uma luta espiritual. Então não adianta, amados, a gente pedir paz aqui, uma paz é assim, é a mesma coisa que enxugar gelo. Deus não vai entender como que o Senhor vai ir contra a vontade dele mesmo. No livro de João, capítulo 16, versículo 20, veja bem. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Não é o que está acontecendo? Não estão aí aqueles que são inimigos da cruz de Cristo cantando vitória e fazendo carnaval e tudo mais? Enquanto que o povo de Deus está chorando aí, se lamentando. Mas se lamentando por quê? Porque em vez de buscar a cruz do Senhor, vai brigar com Deus, querer que Deus faça aquilo que não é da vontade dele. No entanto, Pai, o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Agora, aqui, amados, isso aqui é para o cristão. Isso aqui é para aquele que segue o Senhor Jesus. Este vai ter alegria, só que não espere alegria aqui, amado. Não espera alegria aqui. O salvo vai ter alegria sim. Então aqui o que Jesus está falando é que as pessoas vão chorar, vão se lamentar. Os que são dele, aqui nesta terra vai ser assim. Só que depois que sair daqui, amados, aí vem a alegria que é eterna, que ninguém mais pode tirar. Entende? A nossa alegria tem de estar nessas promessas aqui. Vamos em frente. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ué, mas o Senhor não falou que ia trazer fogo, espada, agora está falando de paz nele?
Estas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? A paz do cristão aqui neste mundo qual é? É debaixo do sofrimento, mas é sabendo que o Senhor Jesus nos garantiu a paz lá, que está reservado lá para quem confia nele, para quem crê nele, para quem se uniu a ele, está no corpo, faz um corpo com ele. Para essa pessoa, o sofrimento aqui não dá para se comparar com a eternidade de alegria que as pessoas vão ter. Então, amados, não vamos esperar e ficar pedindo, rogando a Deus, que Deus faça aquilo que não é da vontade do Senhor. Deus tem um plano, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Sabe por que este mundo tem de passar por isso tudo? Este mundo tem de passar por uma destruição para começar tudo de novo. Começar tudo do zero. Ok? Agora veja bem, a nossa esperança, que nós estamos vivendo em tempos de angústia, em tempos de tristeza, de dificuldade, de incertezas. Isto humanamente falando, porque a nossa esperança é diferente das incertezas que nós passamos por aqui. A nossa esperança é certeza. Então vamos ver a nossa esperança aqui. Jó capítulo 19, versículo 25, veja, não, Jó não faz parte da igreja, mas veja que ele já tinha uma visão, porque ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É assim, amado, o cristão aqui nesta vida está mais ou menos parecido com Jó. Jó estava lá, sofrendo agruras ali. Mas ele tinha a esperança, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque esse sofrimento não vai ser eterno. E é assim que nós temos de pensar. Marcos capítulo 16, versículo 10. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. A boa notícia, mas achavam tristes e choravam. O que aconteceu? Foi Maria Madalena que foi a primeira a ter contato com o Senhor ressuscitado e trouxe a boa notícia. Jesus ressuscitou, ele não está morto. Veja, aqueles três no caminho de Emaús, que nós vimos a princípio, eles estavam tristes, porque fazia 3 dias não tinham visto Jesus, para eles acabou. Agora Maria traz, não acabou não. Aqueles discípulos estavam ali também juntos, recebendo essa notícia, ele ressuscitou. Não está no túmulo mais, ele ressuscitou, ele está vivo, eu vi ele, falei com ele. Que maravilha, amados. Isso aqui é a nossa esperança, amados. Essa aqui é a esperança que o salvo tem. Ainda que matem o corpo aqui, não poderão matar a esperança do salvo. Nada tira. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, entristecido. Veja que qual é a atitude de um cristão numa situação que nós vivemos hoje. Entristecido, mas sempre alegres. Alegres por quê? Porque tem a paz do Senhor Jesus. Olha que nós vimos aqui. Para que tenhais paz em mim. Quer dizer, a paz em Cristo é na certeza que ele ressuscitou. E que agora tudo aquilo de ruim, amado, já está condenado, já está condenado a sair da nossa vida para sempre. Só que vai ser no tempo certo, vai ser no tempo de Deus. Então vamos nos alegrar e vamos concordar com o Senhor, que está ótimo, o Senhor tem preparado para nós toda a alegria possível. Então vale a pena. Então ela anunciou de si para essa novidade na época ali, que trouxe esperança para eles. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, o que ele podia dizer? O que um cristão hoje deve dizer? Entristecido, sim. O mundo já não liga, o mundo nos aborrece, o mundo é nosso inimigo, por natureza. Mas sempre alegres, por quê? Porque temos o Senhor Jesus,
que nos salvou, que deu a vida dele por nós, que sofreu muito mais que nós, mas que venceu o mundo, venceu tudo para nos garantir a eterna alegria ao lado dele. Então o apóstolo Paulo ele podia dizer entristecido, sim, mas sempre alegre. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres no sentido material de dinheiro, sem conta em banco, nada, mas enriquecendo espiritualmente a outros. Sabe por que enriquecendo espiritualmente? Porque pregando o evangelho, mostrando para as pessoas que as riquezas daqui não vão para lá, ficam aqui. Se consomem, saem daqui da pessoa. Mais dia, menos dia, ou as riquezas deixam a pessoa, ou a pessoa deixa as riquezas. Mas para ir para as riquezas eternas. A Bíblia toda fala que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos as pessoas mais ricas que pode existir, que pode se pensar. Os salvos são os mais ricos que tem. No entanto, tem muitos ricos de hoje passando fome, passando nudez, passando perseguição, passando tantas coisas. Mas a poupança está lá, reservada para eles. Cada um dos que querem seguir Jesus, para cada salvo. Então ele dizia, né, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos. Quer dizer, pobre aqui, mas enriquecendo a muitos lá através do Evangelho, através das pessoas compreender, crer no Senhor Jesus, então passar a ser herdeiro e cordeiro com Cristo. Nada tendo aqui, mas possuindo tudo lá. Você percebe o jogo de palavras aqui? Agora, amado, será que vale a pena estar indo buscar socorro em pessoas? Será que vale a pena estar indo buscar socorro para a vida deste mundo aqui? É tão simples, amados. Só na nossa oração, em vez de ir lá pedir pela nação, peça pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão lá em países estrangeiros, lá arriscando até a vida, tendo de fugir, tendo de andar escondido por lá. E muitos sucumbindo, morrendo e não negando a fé. Por quê? Porque eles olham, amados, as coisas à distância, tem visão da eternidade, e não apenas desse pedacinho de chamado terra, chamado mundo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos de passagem, aqui nós não temos nada, amado. A gente tem aqui nada, tudo vai cair algum dia. De que nós serve? Damos graças a Deus, está cobrindo a nossa cabeça hoje, enquanto estamos aqui. Mas não somos donos, porque não vai ficar para nós eternamente. Olha, toda cristão deveria ter esse pensamento aqui do salmista, em Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança. Veja bem, tu és a minha esperança, falando de Deus. Senhor, tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. E bem-aventurado aquele que desde novo, amado, se dedica ao trabalho do Senhor, se dedica à obra do Senhor. Porque quando estiver numa idade avançada, vai ter essa esperança sempre presente. Agora nós vamos concluir com este texto aqui um pouquinho longo, é para nós concluir. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele escreveu aqui uma carta para eles, o seguinte: o apóstolo Paulo, quando ele foi na igreja da Galáxia, ele foi doente, ele foi com enfermidade pregar lá para eles. Ele sofreu, ele foi em temor e tremor ali, pregar o evangelho para eles, e eles abraçavam. Os Gálatas abraçaram o evangelho de bom gosto.
Só que o apóstolo Paulo ele era itinerante, ele não ficava plantado em um lugar, ele ficava num lugar até que formava ali uma igreja, ou seja, um povo reunido ali em nome do Senhor Jesus. Ele deixava alguém ali, para alguns irmãos ali, para ele continuando o trabalho, ele ia para outras partes, ele era um desbravador. Então, quando ele se afastou ali da igreja de Gado, estava em outro lugar, o que aconteceu? Começou a entrar judaizantes e modificar o evangelho que o apóstolo Paulo tinha pregado, dizendo que não era daquela maneira. Então, eram judaizantes começando a introduzir ali preceitos da lei mosaica que já não valia mais, não era mais para a igreja, aquilo era para os judeus. Então eles começaram a introduzir aqueles rituais, aquelas coisas, vocês têm que se circuncidar, vocês têm de guardar a lei, você não pode comer carne de porco, enfim, uma série de coisas ali começaram a pôr na cabeça dos gálatas que eles tinham de fazer daquela maneira. Então o apóstolo Paulo escreveu para eles, veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Agora aqui, amados, esta aqui se enquadra daquilo que nós falamos, tudo juntando, nós entendemos bem. Por que o Brasil, por exemplo, está nessa frustração? Ah, meu Deus, mas o que aconteceu? O que faltou? A gente orou, a gente jejuou, a gente confiou em Jesus, a gente confiou em Deus e aconteceu justamente o que a gente não queria. Por quê? Porque grande parte foi ou muito otimista, como se diz, sem pensar, sem analisar, não consultou Bíblia, não consultou nada, e foi lá para esse lugar, lá para essas manifestações. Foram precipitados, o resultado foi esse que deu. Então, o cristão ele tem de ser, ele não pode ser nem pessimista nem otimista, ele tem de ser realista. Ele tem de buscar em Deus a realidade das coisas, como que é, e agir de acordo com essa realidade. Aí sim vai se sair bem. A oração vai ser atendida e tudo mais. Agora, o que acontece, amados? Se as pessoas pegassem a Bíblia, pegassem os conselhos dos apóstolos, com certeza não iam estar lá nesses ambientes. Mas o que aconteceu? Na cristandade, o que aconteceu? Foram se infiltrando pessoas na igreja do Senhor Jesus, desde séculos atrás, e foram modificando, e não tinha ninguém que os apóstolos, que eram os que zelavam da doutrina, já não estavam mais aqui, e o negócio foi afrouxando. E hoje está a cristandade do jeito que está. Então hoje vem as lideranças lá, vamos fazer jejum por isso, vamos fazer campanha de oração por aquilo, vamos... Amados, você que é sincero, você que serve para o Senhor Jesus, veja as escrituras e compare com essas coisas, se tem algum fundamento bíblico. Tudo é interesse. Se não é interesse financeiro, é interesse em holofote, em aplausos, em coisas assim. Percebe? Então o que acontecia? Levaram o povo para um lugar errado, para confiar em Deus naquilo que Deus não queria, não era da vontade do Senhor. Então daí o que acontece? Vem a frustração e aí deu no que deu. Assim, amados, estavam os Gálatas. Em vez de eles confiarem naquilo que eles receberam dos apóstolos, confiavam nas modificações que outros vinham fazendo, nas doutrinas que Jesus deixou para os apóstolos pregar para nós, para a igreja do Senhor. Pessoas confiando mais no homem do que confiar no que está escrito, que é a palavra de Deus. Porque, amados, esse pessoal que foi para lá, que entrou nessa canoa furada, é pessoas que não leram a Bíblia, que não viram aquelas partes que para este mundo não tem paz, e buscar paz para este mundo é bobagem. Outra besteira que tem, amado, ali, é que ficam anunciando por aí avivamento. Não vai ter avivamento nenhum, amados.
vai ter choradeira daqui para frente. Os escolhidos não vão ser enganados e vão sobreviver a tudo isso. Vão sobreviver. Porque o Senhor que vai guardar como, não sei. O Senhor sabe. Agora, esse pessoal que confia em si mesmo, em suas coisas, olha, pelo amor de Deus. Então vamos ao texto. Veja bem o que acontecia com a igreja de Gálatas e veja o que acontece hoje no meio da cristandade, seja nas igrejas denominacionais, seja através da internet, e nas redes sociais, YouTube, e tanto. Veja o que se passa, o que anunciam lá, e veja o que o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas. Ó insensatos, veja bem, começou assim o versículo 3. Ó insensatos. O primeiro versículo do capítulo 3. O apóstolo Paulo já chamando eles de insensatos. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Quem fascinou vocês a sair daquilo que os apóstolos ensinaram para acreditar naquilo que uma escola de teologia, que não sei o que, vem ensinando e dizendo que era aquilo mesmo. O que nós temos de seguir? Os apóstolos ensinaram o que? Outros ensinamentos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são insensatos, vocês creram no Senhor Jesus e agora estão voltando a dar atenção para outras coisas diferentes. Então ele prossegue aqui. Só quiseram saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pois é, o apóstolo Paulo pregou o evangelho pela fé, e eles receberam o Espírito, mas agora eles queriam voltar para a carnalidade, voltar para os sacrifícios da lei. Bom, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É o caso, amado, que nós vimos ali, pessoas cristãos, pelo menos que se dizem cristãos, né, professam a fé cristã, o que fazendo? Indo militar pela carne, pela força. Não, nós não quero esse tipo de governo, quero é outro tipo de governo. E partir para resolver esse problema lá com as Forças Armadas. Se envergonharam. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aqui depois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas, entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Entende? Pela pregação da fé Deus faz maravilhas. Que maravilha? É salvação. Não é falar em línguas estranhas, não sei o quê, que é batismo do Espírito Santo, tal. É salvação, é tirar a pessoa. A pregação da fé leva a pessoa a crer no Senhor Jesus, que tira lá, está lá, como que já reservado para o lago de fogo, Jesus vai lá e tira. E transporta para o reino da sua glória. Então ele fala aqui, bom, vamos ler o texto direto para nós entender. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Uma pergunta. Só quiseram saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão. Aqui depois que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto
lhe foi imputado como justiça. Amado, se aquele pessoal que estava lá tivessem crido em Deus, eles não estavam lá. Não tinham passado por essa vergonha, não estavam agora presos lá. Homens, homens na Papuda, penitenciária da Papuda, e mulheres na Colmeia. Tem muitos lá, tem muitos que não, nem estavam lá naquelas manifestações, entraram de gaiato, como se diz. Inocentemente caíram por falta de o que, amados? Por falta de conhecimento bíblico, por falta se tivesse conhecimento bíblico, a fé ia operar neles. E eles iam esperar em Deus, no seu lugar. Não lá envolvido com política. Política, mas é coisa deste mundo. Não pertence ao cristão, porque o cristão é cidadão do céu. A nossa pátria, o que nós temos que estar envolvido é com o céu e não com esta terra. Nesta terra nós estamos aqui de passagem, amados, porque uma pessoa que vai viaja lá para o exterior, ele come daquela comida de lá, ele dorme lá naquele hotel de lá, enquanto ele está passando por lá, mas não tem o que um estrangeiro se intrometer lá na política lá daquele outro país. Como aqui no Brasil, não tem nada que outra nação vinha querer colocar ordem aqui. Porque aqui já tem lei, já tem, enfim, autoridades e tudo que é preciso. Então, aqui o estrangeiro aqui não pode mandar, não pode dar palpite. Agora, por que nós cristãos vamos dar palpite aqui nesse mundo que não nos pertence, que não é nada com nós? É totalmente diferente. Entende? Então, é isso que acontece, mano. Agora, as pessoas dizem, mas e nossos filhos, e nossos netos, a nossa geração, como é que vai ficar com essa política que está? Amado, tudo é confiar em Deus. Tudo é confiar no Senhor, é entregar a vida para Ele. Se entrega a vida para Ele, não tem que querer pegar a vida de volta e resolver. Deixa com o Senhor, confie que Ele sabe o melhor para os nossos filhos, nossos netos. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pelos nossos filhos, pelos nossos netos? Futuramente vai ter um vídeo a esse respeito, mas é ensinar eles no caminho que devem andar agora, enquanto é tempo. É urgente que cada pai, cada mãe tire um tempo com seus filhos, com seus netos, com seus pequenos e comece a ensinar eles o caminho que eles devem andar. Qual que é o caminho que devem andar? Quem que é o caminho, a verdade e a vida? É esse caminho que temos de ensinar para os filhos, né? Antes que seja tarde. Porque logo, logo, os pais não vão ter mais a oportunidade de ensinar os próprios filhos. E o Estado vai ensinar do jeito do Estado, do jeito do mundo. Sabe que o mundo já é do maligno, né? Ok? A gente encerra por aqui porque o vídeo já está bastante extenso. E até que o Senhor nos permite a gente falar, né? Então, minha gratidão a Deus, minha gratidão a cada um de vocês, a minha oração por você, por tua família. Ore por mim, por a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo. Ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então, se o Senhor assim nos permitir.